que, como eu disse, que via de regra muda o estado do objeto, né? Então, no exemplo que eu acabei de dar, a ação fazer aniversário muda a idade, né? Muda o conteúdo do atributo idade e, portanto, muda o estado do objeto, né? Essas duas primeiras questões, então, falam sobre os conceitos e as distinções envolvendo classe e objeto, né? E aí a gente começa, então, a viajar um pouquinho na modelagem que a gente pode fazer de objetos, né? A modelagem realmente é uma atividade complexa e que transcende até um pouco o nosso curso, mas a gente já começa a preparar vocês para isso, né? Então, aqui essa questão pergunta o que é antropomorfismo, né? E como que ele é aplicado na modelagem de entidades do mundo real. Então, o antropomorfismo é um conceito que a gente já tem aí, né? Que realmente atribui, né? Que consiste em atribuir a entidades inanimadas, né? Ou a animais, né? Os comportamentos que são típicos de seres humanos, né? Então, assim, na verdade, o antropomorfismo é um animal falando, como nas fábulas, esse tipo de coisa, né? Essencialmente. Mas como é que a gente aplica isso aqui na modelagem de uma forma geral e na orientação do objeto especificamente? É uma ferramenta que nos ajuda a fazer, né, o levantamento de características das entidades se a gente realmente se vestir, né, com o chapéu daquela entidade. Então, se eu quero modelar um animal, por exemplo, um cachorro, eu me visto, né, com o chapéu de cachorro, falo o que eu, cachorro, faço, né, o que eu sei. Né? Quando eu levanto essas características, o que aquela entidade sabe e faz, a gente está, então, exatamente dessa forma, levantando, né, as suas características. Eu estou indiretamente descobrindo o que ela é, né, e o que ela faz. Um atributo. Né? Ok? Então, isso é que é o antropomorfismo. Né? Ao compreender, né, o que a gente faz, então as entidades fazem, a gente levanta a responsabilidade, né? E essas responsabilidades que é um conceito muito importante, porque a responsabilidade ela está estritamente ligada com a coesão e com o acoplamento, né? Que são características muito fundamentais que a gente vai ver agora. Então, o que é responsabilidade? Responsabilidade é exatamente o que a classe, né, entidades daquela classe sabem ou precisam saber, né? E o que elas fazem ou precisam fazer, né? O sabe, né, deriva os atributos, né, que por sua vez, ao assumir valores, derivam o estado de objetos daquela classe, né? E o que ela faz, então, com isso a gente determina o comportamento. Ao determinar o comportamento, então, a gente tem um conjunto de ações que a gente vão definir os métodos que a classe vai executar, né? Bom, coesão é uma medida que a gente tem, né, de quão estrita e quão específica é uma classe, né? E ela mede exatamente o quão aderente à sua responsabilidade a classe está projetada. Né? A gente, principalmente nós, os desenvolvedores mais experientes, para não falar mais antigos, né? A gente tinha uma cultura muito forte da programação estruturada e lá na programação estruturada, principalmente nos primeiros programas, a gente tinha os famosos monolitos lá, naqueles programões monolíticos, que era uma coisa imensa com milhares de linhas de código que resolvia todo o problema que a gente tinha, né? Então a gente veio trazendo essa cultura e em que pese que a estruturada é que foi trazendo o conceito da gente dividir para conquistar, de fazer a programação organizada em
em submódulos, em subrotina, cada rotina especializada, né, a gente ainda tem uma tendência, né, e isso é natural do ser humano, de na hora de implementar a gente juntar tudo num caldeirão para fazer uma misturada danada da solução, né, e isso não é bom. Então coesão é exatamente a gente saber dividir, né, as classes por meio das responsabilidades que elas têm, né, e não permitir que essas classes executem outras responsabilidades, né? Então, quanto mais coesa, né, quanto mais especializada é a classe, mais alta é a sua coesão, mais ela está coesa, né? Agora, por outro lado, a gente tem uma relação entre as classes, né? Como a gente diz que, na verdade, a gente modelar uma classe é a gente fazer um conjunto de componentes que estejam colaborando, né, entre si para a solução do problema. Então, quando a gente está falando de acoplamento, a gente está falando de relacionamento entre as classes e, especificamente, a dependência, o grau de dependência que uma classe tem de outra, né, dentro desses relacionamentos, né? Como a gente tem que os nossos sistemas, os nossos projetos, aplicativos, eles são o conjunto de componentes, ou no nosso caso específico de classes, né, colaborando, então o relacionamento, a dependência, ela existe, ela nunca vai ser zero, né? Mas o que a gente busca em bons projetos é a gente ter o menor acoplamento possível, né? A menor dependência de uma classe em relação a outra. Por que essa questão de coesão e acoplamento é importante, né, na orientação a objetos ou na modelagem de projetos como um todo? É porque isso realmente facilita a manutenção, né? Todo sistema, todo aplicativo são, entre aspas, seres vivos, né, que modificam à medida em que o negócio que eles representam modificam, eles têm que também sofrer atualizações, né? E na medida que você tem então classes coesas, altamente coesas e baixamente acopladas, então você tem mais facilidade nessas atualizações, né, nessas manutenções, porque uma regra de negócio que muda, né, essencialmente vai afetar somente aquela classe que assume a responsabilidade daquela ação, né? Isso é a coesão, né? E como o acoplamento é baixo, né, certamente que essa modificação que você vai fazer numa classe, ela praticamente vai ficar transparente e independente para as demais classes. Quando você tem um acoplamento muito forte, eventualmente a modificação de uma classe, você tem que sair fazendo um efeito cascata, modificando um monte de classes, né? Quando o acoplamento é alto. Então, bons projetos, eles buscam, né, eles esperam alta coesão e baixo acoplamento. O exercício 5 é exatamente então a gente aplicar, né, esse conceito, essas técnicas de abstração, né, por exemplo, o antropomorfismo, para a gente já definir algumas características Tá com som. Algumas características de alguns objetos. Notem que eu até coloquei aqui nas minhas respostas aqui com reticência, porque eu não estou esgotando a minha situação, eu só estou dando uma ideia de modelagem e esse exercício foi exatamente para provocar vocês, né, a usarem a abstração, a pensarem no negócio. Mas quando a gente pensa, por exemplo, numa classe automóvel, né, a melhor descrição que a gente vai fazer desse automóvel depende do negócio que a gente está modelando, da necessidade do negócio. Para que eu preciso modelar um automóvel? E isso também vale para uma conta corrente, para qualquer tipo de entidade do mundo real, né? Porque a modelagem, qualquer objeto, ele tem
na verdade, centenas ou talvez até milhares de características que nos descrevem, né? E a abstração é justamente a gente pegar as características mais relevantes. Mas as características são relevantes, né, de acordo com algum contexto, com alguma necessidade. Então a gente chegar assim, eu vou modelar por modelar um automóvel, uma entidade qualquer, na verdade não faz muito sentido. Faz sentido quando eu estou modelando um automóvel exatamente para a indústria automobilística, ou é para um consumidor que utiliza um comprador de um automóvel, ou é para o Detran, né? Porque dependendo desses contextos que a gente está modelando o automóvel, a descrição dele, né, as ações dele vão ser diferentes. Né? Mas de uma forma geral, que a gente colocou, de uma forma geral, né, o que um automóvel sabe sobre si? Né? Ele sabe a marca, né, o fabricante dele, ele sabe o modelo, ele sabe o ano de fabricação, né, ele sabe a potência do motor, ele sabe a velocidade que ele está em determinado instante. Né? E quais as ações que a gente pode executar, que eu, automóvel, executo? Eu consigo acelerar, eu consigo frear, eu consigo mudar de direção, né? Eu passo por manutenções, né? Então tem uma série de atividades que eu coloquei aqui algumas, né, só para estimular o pensamento. Ok? Conta corrente, né? Como a gente está falando de responsabilidade, é o que a gente sabe que faz. O que uma conta corrente sabe? Ela sabe o seu número, ela sabe o seu dono, ela sabe o seu saldo, ela sabe o seu limite. Né? O que ela faz? Ela faz uma operação de saque, faz uma operação de depósito, faz uma operação de transferência, né? Atribuir dono, atualizar o limite, emitir extrato e por aí vai. Né? Aqui é interessante, né? E aí isso tem até a ver com coesão mesmo, né? Notem que a gente está de uma forma genérica modelando aqui uma conta corrente. Então eu falei que uma conta corrente tem um dono, né? O que é? Só para a gente discutir um pouquinho, né? Ok, tá certo, é isso, atingiu o objetivo de responder essa questão. Mas vamos devagar um pouquinho sobre essa questão do dono. O que é um dono de uma conta corrente? Será que é o nome do correntista? Né? Talvez, né, o dono de uma conta corrente, a gente tem que ter tantas informações sobre ele, né, e a gente vai promover isso aqui, né, para uma nova entidade. Não sei, depende da necessidade. Né? Os sistemas bancários reais, todo que eu conheci, sistema bancário eu conheço um pouquinho, trabalhei 30 anos nessa área. Né? Sistemas bancários, realmente isso aqui é uma outra entidade, é uma outra classe que vai dizer que essa classe vai associar com essa. Né? Isso aqui, às vezes, a gente até pega um conceito como esse aqui e a gente tem que expandir. Na verdade, vocês já estão fazendo banco de dados? Ainda não. Estão fazendo modelagem de banco de dados? Alguns sim, outros não. Quando a gente faz a modelagem de dados, a gente tem um monte de entidades de relacionamento lá. Né? Então, a gente tem o banco, E os dados. que o banco possui contas, né? E o banco possui clientes, né? E clientes podem fazer empréstimos, né? E clientes podem ter conta corrente. A gente vai fazendo o nosso modelo de dados, né, dessa forma. Via de regra, a gente tem também um mapeamento de 1 para 1 entre as entidades, né, de um modelo de dados com as classes. Cada uma dessas entidades, que lá no banco de dados vai ser uma tabela, né, fisicamente no banco, e ela vai refletir também numa classe aqui para nós, né, na parte dinâmica do nosso sistema. Então, quando a gente fala uma coisa assim,
né? Eu estou pensando no dono simplesmente como um atributo de uma conta. A conta tem que ter um dono. Alguém tem que ser o dono, porque senão já começa a pensar em lava-jato, né? Em lavagem de dinheiro, né? Então tem que ter. Mas às vezes o dono não é só um atributo, assim, não é só um nome aqui, não é? É um monte de informações cadastrais que a gente tem sobre o dono, né? E a gente tem então associações entre essas classes. Tá? Aqui a gente está só começando a pensar nisso. Vocês vão pensar mais nisso lá nas APSIs da vida. A gente já Ponto pensou gráfico. antes. Quando eu estou falando um ponto, né, na verdade eu estou falando, estou pensando aqui num plano cartesiano. Né, e um ponto, então, um ponto aqui é uma localização ali naquele plano que tem uma coordenada, que tem uma abscissa e uma ordenada, né? Então esse P normalmente é descrito por essa coordenada, né? A ordenada, a abscissa e a ordenada, né? Então é dessa forma que eu vi alguns que responderam, não viram o ponto dessa forma, não, né? Então um ponto, assim, ele tem as suas coordenadas, ele tem a sua abscissa e a sua ordenada, né? Mas ele tem também um tamanho. Na verdade, conceitualmente, o ponto ele é adimensional, né? Ele não tem tamanho, né? Tanto na reta, uma reta, na reta real, né? Quanto num plano, quanto no espaço, também quanto no espaço tridimensional. Ele, na verdade, é um conceito que ele não tem dimensão. Mas, às vezes, para razões práticas, né, a gente quer fazer um sistema gráfico realmente, aí o ponto, às vezes, a gente tem tamanho, ele tem cor, né, para a gente poder fazer desenho com esses cores, né, com pixel. Pixel é uma coisa que